Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do podcast Quase Tudo. Nesse episódio eu vou falar da minha última viagem que eu fiz nas últimas férias para Colômbia, na cidade de Cartagena das Índias. No próximo episódio eu vou falar um pouco por que eu escolhi a Colômbia, mas esse eu vou focar na viagem em si. Falando um pouco do pré-viagem, aconteceram uns estresses, né? Que costuma ser um pouco estressante pra mim quando eu preciso resolver coisas de viagem, porque envolve pagamento, dinheiro, enfim, burocracias e resolver. E ser um adulto funcional é difícil, mas a gente vai aprendendo. A questão foi, eu tentei fazer o check-in com antecedência, né? Eles liberam 2 dias antes pra fazer o check-in. E aí eu tentei, já tava de noite, no dia anterior à viagem. E aí quando eu fui lá, tava dizendo que pedia passaporte, sendo que eu tinha pesquisado antes que pra maioria dos países da América Latina não precisava ir à Colômbia, não precisava de passaporte, bastava identidade. Mas estava dando aquilo lá, tudo bem. Não tinha mais muito o que fazer à noite, eu fui dormir. E aí dormi meio mal e acordei no dia seguinte, né, angustiada, tendo que resolver isso. E eu ia viajar com meu pai, né, mas eu não cheguei falando com ele que eu queria tentar resolver antes, porque meu pai também fica nervoso. Então eu tentei resolver antes. Só que eu tentei fazer o check-in de novo e tava dando a mesma coisa. E quando as coisas começam a ficar assim, sem eu saber muito o que fazer, eu geralmente corro da minha irmã. E aí eu fui lá. E aí ela foi pesquisando as coisas comigo e viu que para fazer o check-in online precisava ter o passaporte, mas o presencial não, mas você teria que pagar uma taxa. Tá bom. Então, fazer o quê, né? Eu ainda fiquei pra confirmar essas informações, porque a gente foi na internet, não necessariamente seria aquilo, porque não era no próprio site da Avianca. Eu tentei ligar pra Avianca, né, pro 0800 pra ver, pra confirmar essas informações. E aí, só que eu fiquei 1h30 e eu não consegui falar. E aí, enfim, eu voltei pra casa. Ainda tinha uma coisa de um tal de uma das pesquisas dizendo que você precisava ter um check-mig, que é um documento com tipo um formulário que você responde várias perguntas pra poder pra você dizer que pode ir pro país e tal, enfim. É gratuito, enfim. Pedia várias coisas, mas isso ficou resolvido. E aí eu tinha que falar com meu pai, né? Porque eu não consegui resolver. Então eu voltei pra casa, falei pro meu pai e falei, olha, foi isso, isso e isso, não consegui fazer o check-in. Eu acho melhor a gente ir mais cedo ainda do que a gente já ir pro aeroporto. A gente ia chegar lá umas 8. O voo era de madrugada, 1h pouca da manhã. Vamos mais cedo ainda. Então a gente chegou lá antes das 7. Né? Ia chegar umas 9, mas chegou lá antes das 7. Aí eu fui tentar primeiro fazer o check-in pelo Totem, né? Vou tentar, vai que. Aí fui, só que eu fico bebendo muita água, né? Por dia. Então, na hora que eu tava começando, eu também, quando eu fico nervosa, eu fico mais ainda com vontade de fazer xixi. Falei, não, pera aí, não vou tentar resolver as coisas assim. Eu vou no banheiro primeiro, depois eu fui. Aí eu fui no banheiro, voltei. Aí, no que eu voltei, como eu já tinha feito bastante, né, das partes lá que tem que responder, eu voltei e disse que o check-in já estava feito. E aí eu imprimi os papéis lá do check-in e pronto. Eu não tive que pagar nada, não tive que. Mas isso aconteceu porque eu orei bastante. E nesse momento de ansiedade eu falei, não, eu preciso dar uma respirada. E quando isso acontece, eu vou pro palácio para tentar fazer uma meditação, uma respiração e as minhas orações. E Jesus falou no meu coração que ia dar tudo certo. E de fato chegou lá e deu. Por mais que tenha sido bastante estressante o dia todo e apreensão de que será que eu vou perder o voo? Será que eu não vou conseguir viajar? Será que realmente preciso de passaporte? Mas graças a Deus deu tudo certo. No aeroporto ali mesmo, depois
teve alguns pequenos estresses com a companhia, mas tudo bem, faz parte também. Aí chegou no aeroporto. As pessoas não sabiam, no aeroporto de Bogotá, no caso, né, que a gente ia fazer a escala em Bogotá para depois ir para Cartagena. Também teve outros estresses, mas no final das contas a gente chegou. A gente perdeu o horário do transfer, né, porque teve vários atrasos, mas tinha internet, uma internet de meia hora lá, eu consegui ligar e responder e mandar mensagem para as pessoas, e aí, enfim, acabou que realmente foram nos buscar. O pessoal de Cartagena é super, super organizado e realmente cumpre com os compromissos. Isso foi um ponto bastante positivo. Por mais que eu tenha atrasado o horário, né, mas não foi culpa nossa. E aí quando a gente chegou em Cartagena de fato, depois que a gente pousou, que a gente parou mesmo, que comecei a mandar mensagem para as pessoas, caiu um pé d'água. Muita, muita chuva. Choveu tanto que eu falei, nossa, saí do catete e, e cheguei no catete de novo, porque ficou alagado. Ficou alagada aquelas partes ali. Muita água. E a gente já tinha visto na internet que a previsão seria de chuva. Realmente, vários dias iam ter chuva. Mas tudo bem, a gente já tava lá, e aí foi pro hotel, aí fiz o check-in do hotel, né? E aí foi assim, eu falei, eu já fiz uma lista das coisas que a gente precisava e tal, e aí meu pai já comprou o chip, porque não tem como ficar sem comunicação na rua, numa cidade que você não conhece. E eu não tava conseguindo resolver, a gente foi lá no cara, o cara resolveu, enfim, as pessoas lá são bastante solistas. Apesar de outras questões que eu vou falar depois. E aí esse foi o primeiro dia. O primeiro dia a gente não fez muita coisa. Mas aí foi jantar e aí eu fui numa igreja de lá porque eu não tinha ido, não tinha conseguido, por conta do estresse de resolver essa coisa do check-in, eu não consegui ir na missa ao sábado, né? Porque a gente precisou chegar mais cedo lá e no domingo a gente passou o dia inteiro no aeroporto, enfim, viajando e não deu. Eu falei, então vou isso aqui mesmo. E aí seria até legal, né? Que eu conheceria outra igreja, seria em outra língua, mas Deus é Deus. Então. E aí eu fui e foi bem legal. O padre falou coisas bem pertinentes. Eles têm algumas coisas diferentes, né? Na hora da missa. Os instrumentos são diferentes. Eu achei bem legal. E a igreja era muito bonita. Diferente das que são comuns aqui no Rio, mas muito bonita. Enfim, foi muito bom. Embora meu pai estivesse cansado, com a perna doendo, porque não era pertinho do hotel, a igreja. Mas aí foi isso, esse primeiro dia. Ainda no primeiro dia, a pessoa do passeio que eu ia fazer na segunda me mandou mensagem falando que seu passeio não inclui almoço e, e aí se você quiser você vai ter que pagar mais tal. Eu falei, ué, mas estava escrito lá. E aí eu comecei a descobrir que eu comprei o passeio errado. E depois, nos outros dias, eu fui vendo que eu comprei todos os passeios errados. Só uma dica, fiquem atentos na hora de comprar. Eu comprei pela Decolar, né? Vejam as opções, leiam tudo o que tá ali. Eu, quando vou comprar as coisas, eu fico nervosa e aí isso acontece. E eu também, querendo ir nas coisas mais baratas. Em cima tava escrito que tava incluso todas as coisas. Mas embaixo não. Porque são várias opções. E eu fui procurando em todas as páginas e eu procurei as opções mais baratas. Falei, bom, é a mesma coisa, porque eu não li embaixo. Enfim, mas eu falei, não, a gente vai querer almoço assim, porque a gente ia passar o dia inteiro lá, então a gente vai por fora. E aí, assim, foi ótima a praia. É uma cidade um pouco. Cidade não, né? A ilha de Baru
um pouco afastado, mas aí teve o transporte, a gente pagou pra ela o almoço. E uma dica, ó, pagar em dólar às vezes sai mais em conta, porque dependendo da conversão que eles fazem lá, sai mais barato. E também você não precisa pagar o câmbio, né? Então, levar mais dólar do que peso para quem, enfim, quiser ir à Colômbia. Não sei nos outros países, né, da América Latina, mas na Colômbia funcionou bem. E aí, enfim, foi ótima a praia cristalina, mas tinha outra parte do passeio que era visitar as outras ilhas, né? O nome do passeio era 5 ilhas. Visitar as outras ilhas e não deu porque o bote que ia levar já estava cheio. Então a gente ficou por ali mesmo. Mas ele falou, não tem problema, a gente vê, compra aqui um outro passeio que seja completo. Aí, tranquilo. Aí foi bom, praia ótima, a água morna, cristalina e, enfim. E a comida tava muito boa. Nossa, muito boa. Porque assim, quando a gente vai num país que a gente não conhece, até às vezes outra cidade, outro estado já tem a cultura local e você não sabe muito. Mas eu não sou muito fresca pra comer, quer dizer, eu não sou fresca pra comer. E, enfim, mas aí eu comi, tava muito boa. Peixe e uma banana que eu achei que era batata, mas não era. Amassada assim, frita. Um arroz muito gostoso. Ah, enfim. Ainda até agora na boca. E aí foi bom. Depois voltou pro hotel. E esse foi o primeiro dia. No segundo dia, a gente ia fazer um city tour, né? Que é o nome do passeio. Que é passar pela cidade e tal. E mais uma vez tinha dado. No dia anterior, eles mandam mensagem pra organizar, né? Pra confirmar se a pessoa vai, se tal. E não tava incluso a parte do que eles chamam lá de cidade murada. Aí eu falei, não, tá bom, mas a gente vai querer. Aí a gente pagou por fora, mas eles não cobraram um centavo a mais do que era a entrada. E, e foi bem tranquilo. Nesse dia choveu bastante também, mas foi muito rápido. A gente tava no restaurante almoçando e ia direto pro passeio. Só que na hora que tava, caiu um pé d'água. Aí eu confirmei, vai ter mesmo? Ele falou, não, vai sim. Aí já tava começando a ficar em cima da hora, a gente pegou um Uber pra atravessar uma rua. E aí a chuva começou a diminuir. Se a gente tivesse esperado mais um pouquinho. Mas, enfim, deu tudo certo. E aí foi muito legal ver a cidade. Eles contaram a história da cidade, umas curiosidades. Foi bem interessante. E a própria cidade murada em si, que é o Castelo de São Felipe, né? Que é a entrada lá. É legal, é bonito de ver, é bom saber a história, o guia falando. Só que eu fiquei um pouco decepcionada porque que eu soube das pesquisas que eu tinha feito antes, das pessoas que foram, tinha vários túneis e você entrava e tal. E a gente só entrou num túnel pequenininho. Mas por quê? Porque a gente tava com guia, né? Então, talvez teria valido mais a pena se a gente tivesse ido sozinho. Que seria legal ir entrando nos túneis. Mas foi interessante. E aí, no final do passeio, ele foi na última parte, que é a região central ali, e falou da história de São Pedro Claver. Eu achei muito. Já tinha ouvido falar nesse santo, mas foi legal saber a história dele, né? Que ele dizia que ele era escravo dos escravos, que ele via naquela época da escravidão, que teve a colonização, e a missão dele era ajudar as pessoas escravizadas. Então, enfim, foi interessante. E aí, esse foi o segundo dia. E aí, no segundo dia, mandaram mensagem para o terceiro dia. E mais uma vez, o passeio não estava incluso bebida, não estava incluso nada. Mas
Tudo bem, falou, a gente resolve lá na hora. Ok. Só que esse passeio do terceiro dia era só no final da tarde. Então eu falei, vamos aproveitar o dia e vamos em museus. Coitado, meu pai andou muito. Não se aguentou as pernas cansadas, porque dois museus eram perto, mas um eram mais longe, assim. E aí foi bem interessante conhecer um pouco mais da história local. A gente foi no Museu do Ouro, depois no Museu Histórico. E antes disso, até, antes de chegar nos museus em si, eu falei, não, a coisa mais importante que eu tenho que fazer é tirar foto num grafite do Encanto, que foi sem querer que eu vi, a gente estava voltando de carro, que a gente tinha ido jantar no dia anterior, e aí eu vi o, o grafite, aí eu falei, não, preciso voltar nessa rua, e o moço não entendeu o que eu falei, perguntei que rua era aquela, ele não entendeu. Aí tudo bem, eu tentei decorar mais ou menos o caminho e aí cheguei certinho. Isso não costuma acontecer porque eu sou muito ruim em localização, mas graças a Deus consegui me achar e tirei a foto. Muito lindo o grafite, inclusive essas ruas tinham vários grafites, a gente ficou tirando foto, né? Tanto as ruas são bem coloridas, tem umas bandeiras, é como se fosse festa junina o ano todo, só que é um pouco mais sofisticada, assim. As bandeirinhas, enfim, muito lindo. E os grafites, as pinturas, muito, muito bem feitas. Enfim, depois disso é que a gente foi para os museus. E aí viu os museus e tal. Aí depois foi no museu do São Pedro Claver, né? Que era do lado da igreja com o nome dele. Enfim, foi muito interessante. Fomos também no Museu de Arte Moderna. Muitas coisas que a gente viu. Depois eu cismei que eu queria ir num Teatro Heredia lá, eles chamam o nome, só que tava fechado. A internet falou uma coisa, mas estava fechado. E aí, do lado, tem um memorial. Tem o memorial do Gabriel Garcia Marques. E aí eu descobri que ele era colombiano. Eu não tinha me ligado nisso. Enfim, aí foi isso. Aí a gente falei, pai, você quer pegar um Uber pra ir pro restaurante? Falou, não, vamos a pé mesmo. Então a gente foi a pé. Aí fui procurando, né, pra ver se tinha algum restaurante mais barato no meio do caminho. Porque comida, assim, não é barata. É boa, é muito boa, mas não é barata. Se a gente converte, então, não dá certo. E fomos, e aí fomos andando assim. A gente ainda ia pra uma outra parte, que era, na verdade, onde a gente começou a andar, onde tinha os grafites, que tinha realmente lugares mais baratos. Mas aí quando a gente chegou na metade do caminho, a gente viu um restaurante assim, aí foi perguntar quanto que era e foi a comida mais barata que a gente comeu. E aí eu fiquei, assim, muito chocada. Falei, pai, não é possível isso. Ou o preço tá errado, ou tem alguma coisa nessa comida aqui, porque não é possível. Porque veio canja de entrada, limonada e a comida muito, muito gostosa e muito bem servida. Meu pai nem aguentou comer tudo. E aí, mas foi isso mesmo. E ficamos bem, não tinha nada na comida, foi realmente coisa de Deus. E além disso, né, a gente estava com algumas questões para resolver o passeio que a gente não tinha feito completo na segunda. E no hotel tinha duas lojas lá. E toda hora estavam chamando a gente. Essa questão que eu ia falar depois da parte do ponto negativo é que eles são bastante insistentes e chega a ser até um pouco incômodo, porque tá todo mundo trabalhando e eles querem vender muito. E aí ficam insistindo pra pessoa, às vezes até você vai na praia,
umas massagistas já chegam a botar a mão em você porque elas querem vender os serviços, os produtos deles. Enfim. E aí ficou esses dois, a gente tentou resolver com um, tentou resolver com o outro, perguntou quanto é que era em dólar, ou quanto era no cartão e tal. Enfim, mas acabou que a gente não resolveu. A gente foi pros museus primeiro e acabou não resolvendo. Eu esqueci, meu pai também esqueceu. E teria que ser no dia seguinte, porque seria o penúltimo dia da viagem. Né? O último dia deixar pra poder respirar, pra poder pegar a maratona de aeroporto. Então teria que ser naquele dia mesmo pra resolver. E aí fomos. E aí nesse restaurante o cara falou: se vocês quiserem passeio, alguma coisa, tem aqui. E aí ele falou um preço que tava muito mais barato do que os outros estavam vendendo. Porque, quer dizer, o preço em si, no peso, não tava. Mas quando eu convertia pro dólar, ficou muito mais barato. E até sobrou dólar, porque se a gente fosse pagar com as outras pessoas que estavam oferecendo pra gente, a gente ia ficar sem dólar, ia ter que pagar todo o resto no cartão. Mas aí, realmente foi coisa de Deus, assim. E a gente resolveu o passeio, ficou tudo certo. E aí foi o melhor passeio esse do penúltimo dia, né? Que a gente foi pra essa ilha. E aí a gente foi, pegou o barco e foi visitar as ilhas. Assim, água sempre cristalina. A gente passou por fez mergulho. Eu não gostei muito do mergulho porque você fica meio que sem respirar. Aquela máscara não tinha. Não era um mergulho completo, assim, não tinha aquele tubinho. Só tapava o nariz, então eu fiquei um pouco sufocada. Mas foi bonito, que a gente viu os peixinhos, a gente viu os corais embaixo e tal. Aí teve outra parada também que a gente fez do barco, que mergulhou e viu um. Eu não entendi muito bem, mas parecia, pelo que eu entendi, era uma passagem subterrânea do Pablo Escobar, né? Da casa que ele tinha lá. A casa de fuga, foi que eu entendi, porque meu espanhol teve limite. Eu consigo me comunicar para o que precisei, mas quando começa a complexificar muitos assuntos, aí eu não entendi tão bem. Mas era alguma coisa de Pablo Escobar. E aí, depois a gente foi em outra ilha. E aí foi pra última, que era a ilha que eu tinha ido no primeiro dia, né? Que era a ilha de Baru, que foi onde a gente almoçou. Aí a gente comeu. Não era o mesmo lugar, mas foi mais ou menos a mesma comida, muito boa, nossa, muito boa. E a gente conheceu nesse passeio até um casal de brasileiros que, coincidências à parte, ela tinha. A mulher tinha um mestrado pós, não sei, em linguística e estudou Vygotsky, ou seja, qual é a coincidência, né? Só para contextualizar, Vygotsky é uma coisa que a gente estuda muito em pedagogia e linguística é minha área favorita da letras, então assim, foi umas conversas interessantes. A gente interagiu também com outras pessoas, isso foi bem importante para mim, né? Porque, como eu falei, o motivo que eu tô fazendo esse podcast é para me comunicar melhor e também porque eu tenho ansiedade social. Então, foi bem importante para mim. E aí, foi isso. Aí a gente ficou até de noite na praia porque ia ter a última parte do passeio, que era o plâncton. Que é. Não é um bicho, mas eu não sei explicar. Você fica na água e a água fica iluminada. Foi legal. Aí a gente voltou pra casa, tal. Pra casa. Pro hotel. Vocês entenderam? E aí foi isso. Aí o último dia a gente tirou pra comprar lembrancinha pras pessoas. Eu tentei ir no cinema de lá, já que não tinha mais nenhuma atividade pra fazer. Só que eu andei. Aí quando eu finalmente cheguei, apesar do Google
ter me trollado, dito que era mais à frente. Eu fui, e aí chegou lá, só que o horário tava errado e era mais caro ainda que eu tinha pensado. Falei, não, deixa, eu vou voltar. E aí eu fiz. Falei, não, eu vou. Quando meu pai tinha ficado no hotel, que ele não queria ir no cinema, eu fui pro. Parei no Starbucks, vou tomar um chocolate quente, apesar de estar muito calor. Mas queria tomar um negócio. Aí fui ali. E pois é. Enfim, né? Mas é isso. Faz parte. E foi isso. E lembra que eu falei no começo que ia chover quase todos os dias e tal? Só choveu, realmente. No dia que a gente chegou e nesse dia que a gente fez o City Tour, que foi também muito rápido a chuva. Ou seja, Deus abençoou muito essa viagem, bastante. Que a gente aproveitou muito. E esse foi o episódio de hoje. Até a próxima.